Alvíceras, alvíceras. Vamos seguir com mais uma aula do nosso minicurso da gramática do português, né? Da gramática do português pelo método confuso, de Mendes Fradique. Hoje, a gramática e o método confuso, espelho invertido e crítica implacável. Com as palavras seguintes, Mendes Fradique introduzia sua proposta gramatical em 1927. Dizia ele: tendo eu encetado, a título de ensaio, há alguns anos, a publicação de uma série de livros didáticos, obedecendo ao método do Sr. Tomás Delfino, qual é o método confuso, verifiquei, sem menor dificuldade, a perfeita adaptação desse método à mentalidade da minha gente e da minha raça. É assim que explica o Mendes Fradique a origem dessa expressão método, ou pelo método confuso. E neste trabalho, né, vem a nota de rodapé da gramática portuguesa pelo método confuso, utilizamos a edição da Musa, é uma nota do ensaísta, né, do doutor da USP, tá, ok? Ele vai dizer isso aí, que ele utiliza aqui neste ensaio a edição da Musa. A edição da Musa é a primeira edição da gramática portuguesa pelo método confuso, né? Não, minto, ela não é a primeira edição. Eu estou passando uma informação equivocada. Ela não é a primeira edição, mas ele vai dizer aqui que está muito próxima das edições de 27 e 28. A primeira edição, na verdade, da gramática portuguesa pelo método confuso é aquela que nós vimos na primeira aula, né? Eu até achei que não fosse. Ele tinha falado que era a segunda, então eu passei também uma outra informação errada. Tá? Aquela que a gente viu na primeira aula, aquela sim é a primeira edição. Até o nome da editora agora me fugiu, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava achando que aquela era a segunda. Eu passei uma informação errada. Deixa eu pegar aqui. Eu tô com ela aqui. Olha aí. Esta edição aqui, ó. Livraria Editora Leite Ribeiro, Freitas Bastos e Companhia. Esta sim é a primeira edição, de 1928. Tá ok? Então, agora sim, desfeita a confusão. Desfeita a confusão. Bom, vamos voltar então para o ensaio. Vamos voltar para o ensaio. E só para relembrar, eu mesmo esqueço o nome dele toda hora. Este ensaio é do doutor Ronaldo de Oliveira Batista, da Universidade de São Paulo. Ronaldo de Oliveira Batista. Muito bem. Então, estávamos neste parágrafo em que Mendes Fradique explica como ele próprio cunhou essa expressão pelo método confuso. Teria sido obedecendo, abro aspas para Mendes Fradique, obedecendo ao método do senhor Tomás Delfino, qual é o método confuso, fecho aspas. Ou seja, não seria, segundo o próprio Mendes Fradique, esse tal método confuso, não seria do Mendes Fradique, seria do um tal de senhor Tomás Delfino, eu não sei quem é. Vamos ver aqui se o Dr. Ronaldo vai explicar, né, quem é esse tal de Tomás Delfino. Até agora eu procurei e não achei ainda quem seria esse sujeito.
e se tratando de Mendes Fradique, ele pode inclusive nem existir, porque ele é burlesco, ele é farsesco. O tempo inteiro o Mendes Fradique faz isso. E inclusive supõe-se até que esta própria afirmação do Mendes Fradique, de que ele retirou essa expressão e esse método confuso, nessa expressão pelo método confuso, e o próprio método confuso, de um tal senhor Tomás Delfino e seu modus operandi, pressupõe-se que esta mesma afirmação seja também, aliás, burlesca, né? Seja um caô, seja uma burla, tá? Um engodo, uma peça pregada pelo senhor José Madeira de Freitas, né? Seria esse, se não me engano, o nome completo do Mendes Fradique. Ou seja, a própria afirmação especula-se, e com grande grau de probabilidade, né, de possibilidade e de probabilidade, que a própria afirmação do Mendes Fradique de que ele próprio está apenas utilizando o método confuso do Tomás Delfino seja uma afirmação também mentirosa, com o intuito de confundir, né? Ó, por isso que confuso, né? Confundir a cabeça do leitor. E com o objetivo apenas disso mesmo, de confundir, deixar as coisas confusas, porque não vislumbro um outro ganho em o Mendes Fradique querer enganar o leitor, dizendo que o método dele não foi ele quem fez, e sim uma outra pessoa de quem ele pegou, sabe? Para quê que ele vai dizer isso? O que ele ganha com isso? Gratuitamente ele diz isso? Não, parece que o modus operandi do Mendes Fradique, o objetivo dele é confundir mesmo. É a confusão pela confusão. O objetivo de seu método é tão somente confundir. Ele não parece querer explicar nada até quando está explicando. Ao longo da gramática pelo método confuso, quando ele está explicando, por exemplo, as classes gramaticais, você está ali lendo, né, mesmo sendo um leitor experimentado em gramáticas como eu, você percebe que ele realmente, em vários momentos, ele está explicando de verdade. Ele está dando o significado de determinada coisa, de determinada classe gramatical ou item da gramática. Porque realmente a explicação dele ali, naquele ponto, é igual ou muito próxima à explicação sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo item, em outras gramáticas. Porém, ele sempre tempera, nem que seja no final da explicação, ele sempre dá um jeito de temperar aquela explicação com alguma coisa que te deixa uma pulga atrás da orelha, te dá um nó na cabeça. Né? Ele sempre tem que deixar a digital dele naquela explicação, e sempre confundindo, sempre procurando levar você assim, a um estado de insegurança, né? Porque às vezes até ele explica alguma coisa e até não inventa nada, não pavoneia, sabe? Não esmerilha a explicação, ele dá a explicação gramatical correta. E aí você pensa, caramba, ele está explicando isso aqui da maneira certa, né? Como de fato um gramático explicaria. Que milagre, né? Mas aí ele está fazendo aquilo ali para você, por algum minuto, dois, três, talvez esquecer-se de que ele está escrevendo a gramática pelo método confuso, para ir uma página depois ele voltar a ludibriar, ele voltar a ficar com aquela chocarrice que lhe é peculiar, com aquela crítica, aquela acidez, e inventando explicações humorísticas que não explicam coisa nenhuma, logo após uma página de explicações perfeitamente gramaticais. Quer dizer, de página para página, ele oscila de um gramático
pelo menos em potencial, com uma explicação gramatical de um item para uma explicação ordinária, no sentido ruim da palavra ordinária, uma explicação horrorosa do ponto de vista gramatical, mas muito interessante do ponto de vista humorístico, né? Por exemplo, quando ele vai falar, a gente vai ver já já, quando ele vai explicar a letra F, ele vai falar que a letra F é um P furado. Quer dizer, isso é explicação gramatical? Não é. Mas também não faz sentido, gente? Faz, porque o P e o F, apesar de não terem proximidades articulatórias tão grandes, né? O P é uma bilabial, o F é uma fricativa, né? Não usa os dois lábios, né? Como P, como M, por exemplo, B. Mas, por outro lado, são sim, a explicação guarda sim um certo nexo, porque são sim letras aproximadas. Porque, graficamente, o F maiúsculo ele é um P que tem um buraquinho naquela barriguinha do P. Se você passar a borracha naquela barriguinha do P, no meio da barriguinha do P, você vai dividir a barriguinha em dois pedacinhos, em dois risquinhos que não vão se tocar, né? Ou seja, furou a barriguinha do P. Então, realmente, o P, por essa lógica, por essa segunda lógica, o P é um F furado. Aliás, perdão, o F é um P furado, não é isso? Então, realmente, tem uma certa razão. Sem contar também, ele não explica isso, né? Eu tô complementando a explicação dele. Sem contar também que, em várias palavras do português da época de Mendes Fradique, o F, o som de F, era escrito com PH. Olha o P aí. No lugar do F, fazendo o som de F. Claro que com o auxílio do H. Por exemplo, farmácia, filosofia, palavras que eram escritas com PH, mas fazendo o som de F. Então, outra proximidade entre o P e o F. Continuando, ao contrário do que o texto de divulgação na quarta capa proclamava na edição da Casa Musa, não é tão simples ver na proposta de Mendes Fradique apenas um delicioso descanso para quem o ler, nem que seu autor tenha sido um homem que escreveu somente com o intuito de divertir o povo. A gramática do método confuso é, na trilha do riso e da ironia, parte de um projeto crítico que não pode ser deslocado de seu tempo de constituição. O horizonte de retrospecção para o qual somos dirigidos pela paródia gramatical reflete um período no qual o humor e a blague eram moedas de troca sem concessão para as turbulências sociais que faziam à luz um país ainda distante do que pretendiam aqueles que viam o fim da monarquia como ingresso em nova configuração social. Mendes Fradique enfrentou com a sua paródia uma série de discursos gramaticais da época, materializados em diferentes compêndios que deram o tom do ensino de língua portuguesa na década de 1920. Espelho invertido da gramática corrente, então, já que não reproduz o que mira, mas o subverte e o vira do avesso, pode-se colocar a gramática pelo método confuso em uma formulação tão precisa em sua ironia que quase poderíamos empregar a máxima cara de um, focinho de outro. De acordo com a tradição de sua época para o que se compreendia como o gênero didático da gramática, após uma introdução inaugurando a chave corrosiva e irônica que vai permear a obra toda, há 34 capítulos com definição de língua e gramática, divisão da gramática, fonologia e alfabeto, lexicologia, classes de palavras e fenômenos morfossintáticos, sintaxe e termos da oração, figuras de sintaxe, vícios da linguagem, colocação pronominal. O índice nos coloca diante de tópicos tradicionais e nada adversos daqueles que figuravam nos compêndios gramaticais da época, mas o método confuso, ao ser expresso, leva-nos à ironia. No trecho que segue, um exemplo da exploração do jogo gráfico que auxiliava na composição da ironia.
Ele vai dizer aquilo que eu falei agora há pouco. Ele vai pegar a página do livro onde ele explica a letra F. Letra F. A letra F é fonologicamente um P furado, um P com escapamento. É assim que ele explica a letra F. Aí dá exemplos. Aí fica ainda mais engraçado. Por quê? Porque para explicar a letra F e dar exemplos, o que você imagina é que ele vai dar exemplos de palavras que começam com a letra F, né? Ou que pelo menos tenham a letra F. Não, ele vai lá e dá pneu, a palavra pneu. Ora, mas pneu não tem F? Sim, o pneu não tem F, mas ele continua. Se lhe der um furo, faz esse som. Esse som, ele é grafado aqui na gramática da forma como você vê na tela, com vários Fs, um após o outro. Ou seja, para ele está mais do que provado que o F é um P furado. Porque o P de pneu, quando fura, não o P, mas o pneu, faz esse som. E esse som é que é reproduzido graficamente pela letra F. Olha que interessante essa explicação do Mendes Fradique. Está lá no capítulo 8º, que trata da fonologia. Bom, ao introduzir a lexicologia, o posicionamento corrosivo de Mendes Fradique parece ir ao encontro de uma imagem negativa do ensino gramatical, presente, sem dúvida, em muitas esferas sociais até hoje. Abro aspas para Mendes Fradique. A lexicologia é a parte mais cacete da gramática. Exatamente isso. Mais cacete da gramática. Isso, aliás, cacete, aqui na época de Mendes Fradique, não é utilizado exatamente igual hoje, tá? Hoje a palavra cacete é usado muito para significar uma interjeição de surpresa, uma exclamação mesmo de surpresa, né? De reclamação, uma surpresa misturada com reclamação. Porra, cacete, que merda, são sinônimos, que droga. E também, ou também, né, a palavra cacete hoje é utilizada para como sinônimo de pênis, né? Pênis, piroca, cacete, são sinônimos. Pau, peru. Mas na época de Mendes Fradique, não. Na época de Mendes Fradique, cacete não tinha exatamente a mesma significação, né? Seria algo assim, como algo mais rígido. Porque o cacete, a palavra cacete, deriva do cacete, que era o instrumento de pau utilizado pela Guarda Imperial, se eu não me engano, pela Guarda Imperial, anos antes do próprio Mendes Fradique estar escrevendo esta obra, né? Então, quando ele vai dizer que a lexicologia é a parte mais cacete da gramática, ele quer dizer que é a parte mais rígida da gramática. Ainda assim, guarda, é verdade, uma relação com o pênis, que quando ereto também é rígido e duro, né? E assim, ao modo, né, a semelhança do cacete da guarda municipal. E não à toa o cacete da municipal, não, guarda imperial. E não à toa a guarda, se eu não me engano, imperial também, também esse cacete da guarda, que era utilizado pela guarda, também foi chamado de porra, né? Eu não me lembro agora se exatamente a guarda imperial ou a guarda do Rio de Janeiro, mas enfim, não importa, né, muito qual é a guarda. Mas o cacetete, que agora a gente fala cacetete, né? Cacetete. Aliás, por que o nome é cacetete? O cacetete da Guarda Municipal do Rio de Janeiro hoje, ou da PM, o cacetete é um cacete menor. Porque o cacete não era do tamanho de um cacetete, não. O cacete era um pau grandão. Era um pau, sei lá, vamos botar assim, 1,5 m, eu não sei precisar. Esse era o cacete. Então, vamos, digamos assim, para efeito de comparação, é do tamanho de uma espada. Esse era o cacete. O cacetete já virou um cacete menor, por isso que tem o sufixo -ete, né? Que é um sufixo diminutivo.
Então, cacetete já é um cacete menor. A palavra porra, era sinônima do cacetete, ou do cacete, enfim, porque a porra tinha esse nome e com o tempo, depois a palavra porrada significava justamente bater com a porra, ou seja, bater com um cacete ou bater com um pedaço de pau que era chamado de cacete ou de porra. Esse era o nome do instrumento utilizado, né? Então, tomar uma porrada é sofrer um golpe com a porra. Alguém te bateu com a porra e você diz que tomou uma porrada. E aí, claro, por ser um instrumento rígido, hirto, né? Hirto não, perdão, rígido, né? Rígido, duro, dúctil, por ter essa característica, o cacete, a porra, também foi associado, ou foram associados ao membro fálico masculino, ao pênis, porque ele também, quando excitado, também fica grande, longo e duro, né? Ou seja, uma mesma característica que sempre quando há alguma coisa, algum instrumento, algum objeto que tenha essa característica e a aparência assemelhada, sempre na linguagem vulgar, no uso da língua mais assim, menos nobre, né? Isso sempre esse instrumento, esse objeto sempre confundido com o membro fálico masculino. Sempre há essa ligação. Qualquer coisa, mesma coisa a palavra pica, que também é um vegetal, é um tipo de vegetal que tem a mesma característica, é comprido, rígido, é ereto, enfim. Então, no meio ambiente, a pica é uma forma de um vegetal. Tem vários vegetais que têm essa forma, essa característica, né? O ingá, por exemplo, é uma fruta que tem essa característica. Picão roxo, picão rosa, são vegetais que têm essa característica, né? Então, mas aí por ter essa forma, digamos assim, geométrica parecida, com alguma semelhança com a forma geométrica do membro masculino, então o povo sempre faz essa ponte, essa ligação e acaba unindo uma coisa a outra, porque são maneiras mais assim eufêmicas, maneiras mais ou divertidas e engraçadas ou indiretas, seja lá qual for o motivo, de fazer referência ao membro masculino. Aí você me pergunta, puxa, mas não seria mais fácil, em vez de o povo ficar inventando apelidos ou ficar reutilizando substantivos, nomes de outras coisas para usar para chamar o pênis masculino, ou o membro masculino, não seria mais fácil sempre chamar de pênis e ficar só usando somente um mesmo nome? Ou talvez seria mais fácil por esse ângulo. Só que o tabu histórico, né? Hoje nem tanto, mas no passado, de se referir aos membros, às genitálias, ao sexo como um todo, sempre é um tabu, sempre foi um tabu. Quando o assunto entra para essa esfera, falar de membros sexuais ou assuntos sexuais, o povo cristão ainda mais, né, um povo conservador, historicamente, no passado, sempre tinha esse tabu de falar sobre esses assuntos. Então, um recurso, né, era você citar o nome da coisa se valendo de um outro nome, através de uma referência indireta. Esse é um artifício comum, sempre aconteceu. Então aqui ele vai continuar explicando. A lexicologia é a parte mais cacete, ou seja, mais rígida da gramática. Estuda a classificação dos vocábulos como se fosse isso preciso ou mesmo útil aos interesses vitais do gênero humano. Enfim, nessa coisa de gramática somos da opinião daquele prudente velho Aleixo que dizia: não fosse eu o velho Aleixo, assim o acho, assim o deixo. Aí essa expressão idiomática, né? Não fosse eu o velho Aleixo,
assim o acho, assim o deixo, também eu procurei na internet, não achei em lugar nenhum essa expressão. Mas da forma como Mendes Fred coloca aqui, parece que foi, né, uma expressão muito utilizada pelo povão. É uma espécie de frase de efeito, né? Uma máxima. Ele mesmo diz que dá a entender que era, né, era uma máxima, uma frase de efeito utilizada, um ditado popular utilizado pelo povo. Talvez por ser somente utilizado pelo povo é que eu não encontrei em livro algum, não encontrei no Google, em parte alguma do Google, a não ser aqui, na gramática do Mendes Fradique. Continuando. Por via disso, vamos perder um pouco de tempo com a tal de lexicologia. Ela classifica os vocábulos em 8 grupos: substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Nenhum compromisso referencial com a metalinguagem tradicional é o que se verifica no trecho de tratamento da flexão nominal, reproduzido tal como aparece na edição. Ele vai falar aqui da flexão do grau, né? Aí diz assim, Mendes Fradique, que o substantivo varia segundo o grau, dando uma ideia de aumento no aumentativo, de diminuição no diminutivo e de patuscada no pejorativo. Até aqui tudo bem. Uma definição curta, objetiva, engraçada, mas está certa. Né? Patuscada é aquilo que é um motejo, né? É uma zombação, né? É uma pejoração mesmo, é uma ironia e tal, uma linguagem pernóstica, né? Patuscada. Só que aí vem assim, ó, ele segue assim na página. Olha só o que ele vai fazer, preste atenção. Ele vai falar primeiro do grau aumentativo, para depois falar do grau diminutivo e depois do pejorativo. Lembrando que grau pejorativo é uma questão que ele coloca aqui. Hoje não existe grau pejorativo, mas na época não era ele não inventou isso aqui não, tá? Havia gramáticas que traziam o grau pejorativo também. Então aqui, aparentemente, para quem não sabe, ele está, além de ser irônico, ele também está criando um grau. Não, aqui isso ele não está fazendo, ele não está criando grau nenhum. Mas o que ele vai ser, aí sim, é irônico. Né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma inversão. Olha só a explicação que ele vai dar. Aumentativo se forma com a terminação inho. Exatamente. Com a terminação inho. Aí você pergunta, poxa, mas o inho não é diminutivo? Pois é. Aqui ele vai explicar que o aumentativo é formado pela terminação inho. E depois ele vai dizer que o diminutivo se forma com a terminação ão. Ah, mas não é o contrário, professor? É o contrário. Mas ele vai dar exemplos para a gente que vai fazer ou vão fazer você coçar a cabeça e talvez até achar que não sabia ou não sabe até hoje nada de grau aumentativo e de grau diminutivo. Você vai talvez até desconfiar que ensinaram errado para você, ou que sejam estas coisas. Veja só, ele vai dizer assim, exemplos de grau aumentativo. Minho. Aí ele vai dizer minho. Pô, minho é um mó grande. É verdade. Termina com inho. E o minho é um mó grande. Minho é a mesma coisa que moinho, tá? Só que é uma variação aí de letras, né? É uma derivação. Minho é moinho. Pô, então moinho é um moinho. Era para ser um moinho pequeno. Não, mas o moinho é um mó grande. E não é que é verdade? Aí você começa a coçar a cabeça. Mas por quê? Por que raios de... Qual foi a lógica aqui? Então, né, se fosse para dizer um moinho grande, então a pessoa deveria dizer moão, né? Moaço, mozãozaço ou qualquer coisa. E não moinho, porque aí é um mó pequeno. Pois é, mas o moinho virou mó grande. E depois um outro exemplo que ele dá é o focinho. Focinho é uma fossa nasal, né? Grande. Pois é, mas o focinho do cachorro ou de qualquer outro animal é uma fossa nasal grande, né? Maior do que a nossa até. Tá, depende do cachorro, mas proporcionalmente o focinho do cachorro é avantajado, né?
Mas, então por que não colocou foção? Pois é, colocaram focinho com diminutivo, inho, e formando a palavra focinho, mas focinho é uma fossa nasal grande. Aí você já começa a suspeitar que o sufixo inho não é um sufixo diminutivo coisa nenhuma. Aí depois ele faz também a mesma coisa para explicar o diminutivo e dar exemplos, né? Ele vai dizer que a palavra cartão é uma carta pequena. Verdade. O cartão é uma carta pequena. Ué, mas por que não botou cartinha então, já que é pequena? Pois é, botou cartão. O cordão é uma corda fininha, uma corda pequena. Por que não botou cordinha? Pois é, botou cordão. O pontilhão, esse é menos comum aí, menos conhecido de nós, é uma ponte pequena. E o limão é uma lima pequena e azeda. Ele está correto. Ele não está. Só que o que ele sabe perfeitamente bem e de propósito ele não traz aqui na explicação é que na formação, no processo de formação das palavras, há exceções, certo? Ou seja, há vezes que o sufixo inho vai ser usado para palavras aparentemente no aumentativo, e há vezes em que o sufixo ão será usado para palavras que aparentemente estão no diminutivo. Só que onde é que você tem que atentar aqui e descobrir aqui o ponto, o busilis da questão, né? O ponto em que gera esse humor aqui, que ele não explica e que você vai detectar e vai achar, que é onde gera toda essa confusão. O ponto aqui é o seguinte, é que as palavras que ele lista aqui como exemplos, na verdade, não são palavras formadas por um processo de sufixação, pura e simplesmente. Por exemplo, uma carta grande, né? Vamos pegar a palavra cartão aqui. Uma carta grande, ele está dizendo que cartão é uma carta pequena, certo? Ok. Cartão é uma carta pequena, o que ele está explicando. Só que se você for examinar bem, o cartão não é uma carta pequena. Por quê? Porque uma carta você escreve, uma carta você tem remetente, destinatário, uma carta você conta alguma coisa. Isso é uma carta, tem uma mensagem, tem um texto, uma mensagem, pedindo, comunicando, informando, qualquer coisa. O cartão não tem isso, entendeu? O cartão não tem isso. Claro, você tem isso assim, cartão de Natal, né? O cartão de Natal você tem um cartão de viagem, aquela me fugiu agora a expressão, cartão postal, né? Você tem mensagem. Mas mesmo que o cartão tenha a mensagem que a carta também tem, ele já deixou de ser de significar um objeto igual à carta. Ele é outra coisa. Ele ganhou uma outra constituição. O cartão não é uma carta. É isso que eu quero dizer. O cartão não é uma carta. Então, ele não pode ser uma carta grande e nem uma carta pequena, porque ele não é uma carta. Ele tem um nome cartão que morfologicamente esse radical de cartão é o mesmo radical de carta, mas o cartão não é uma carta pequena ou uma carta grande. Então, não tem por que dizer que cartão é o diminutivo ou aumentativo de carta, porque cartão não é carta. Entendeu? Mesma coisa cordão. O cordão, ele vai dizer aqui que é uma corda fininha. Né? E o humor jaz aqui, porque termina com ão, mas quer dizer uma coisa pequena. No caso, cordão termina com ão e quer dizer uma corda pequena, em vez de uma corda grande. E esse que é o humor. Só que, mesma coisa, o cordão não é uma corda fininha. Cordão é um objeto, né, de adorno e tal, e corda é corda. Os usos são diferentes.
Você não anda com uma corda no pescoço, por exemplo. O cordão é só para isso. Da mesma forma, você não coloca um cordão numa roldana para sorreguer um balde cheio de massa de concreto para virar massa para fazer um teto, uma laje, né, uma obra, ou sei lá, para içar algum objeto numa obra, ou para puxar um animal, entendeu? Para laçar um gado. Você não usa um cordão para isso. Para isso você usa corda. Então, cordão e corda, aparente e somente aparentemente, são a mesma coisa, né? Só que um pequeno e outro grande. Aparentemente, só na morfologia, mas não na semântica. Na semântica, ou seja, no significado do que aquela palavra traz, são coisas ou objetos totalmente diferentes. Isso aqui é muito bom para explicar para a criança a diferença entre semântica e morfologia em uma palavra. Você pega a palavra cordão e a palavra corda. E você vai dizer, tá vendo só, morfologicamente, a palavra cordão é uma corda grande. Semanticamente, a palavra cordão e a palavra corda não tem nenhuma relação. Nenhuma relação. A única relação que elas têm é morfológica. Mas semântica nenhuma. Por quê? Porque são coisas totalmente diferentes. Corda é uma coisa, cordão é outra. Mesma coisa pontilhão, mesma coisa limão e assim por diante. Tá ok? Ou se você quiser pegar também uma palavra aqui que ele usou para explicar o aumentativo, né? Como a palavra focinho. Ele vai dizer que focinho é uma fossa grande, fossa nasal grande. Aí o humor consiste em você ter uma palavra que termina com um sufixo tradicionalmente diminutivo, que é o inho, focinho. O humor está em essa palavra focinho significar uma fossa grande, assim, aparentemente contraditoriamente grande. E aqui está o humor, porque você está esperando que o uso de um sufixo tradicionalmente diminutivo venha a significar alguma coisa pequena, porque onde aparece inho, aquela coisa geralmente é pequena, onde aparece sião, aquela coisa geralmente é grande. Então, focinho, você espera o quê? Então é uma fossa pequena, só que o focinho, na verdade, é uma fossa nasal grande. Aí que está o humor. Mas, mais uma vez, ele brinca com morfologia versus semântica. Porque focinho e fossa são morfologicamente palavras aparentadas, né? Tem o mesmo radical. Porém, semanticamente falando, focinho é um nariz de cachorro, é um nariz de gato, sei lá, cavalo. E fossa séptica, né? Ralo, aquela coisa de sarjeta, né? De ralo. Tem nada a ver. Uma coisa é um membro do corpo do animal, enfim, um focinho, nariz do animal. É um membro, uma parte do corpo de um ser. Outra coisa é um local, geralmente sujo e com água, inóspito, né, ou com dejetos, excrementos, fossa séptica, por exemplo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Depois ele vai para a explicação do pejorativo. Ele vai dizer assim: o pejorativo se forma à beça. Essa explicação também é uma explicação daquelas que ele solta e vai embora. E você fica, ué, como assim? O pejorativo se forma à beça. Então, você fica, ué, mas como assim? O pejorativo se forma à beça. Então, a palavra beça, ele é um sobrenome de uma pessoa, tem esse sobrenome, né? Bessa, e tem uma explicação que você pode achar melhor aí no Google, mas é um sobrenome de uma pessoa que depois passou a integrar uma adjunta adverbial, a beça, tá? É uma adjunta adverbial de modo, né? É mais derivado do sobrenome, né? Do antropônimo, portanto, beça. Tá ok.
Aí ele continua: a paródia de Mendes Fradique reproduz em tudo a forma e o estilo consagrados pelas gramáticas da época, mas o conteúdo era revelador de surpresas que negavam a validade do próprio gênero. Exemplar dessa peculiaridade da gramática portuguesa pelo método Confuso são as notas de rodapé, um dos símbolos máximos dos discursos acadêmicos. As notas em Mendes Fradique trazem para o interior do discurso gramatical, inesperadamente, inopinadamente, assuntos tão díspares como receitas culinárias, como vemos na figura anterior. A nota de rodapé, que surge na explicação ao avesso do grau aumentativo e diminutivo, não nos conduz a uma explicação maior sobre a flexão, mas, ao contrário, explica os procedimentos para fazer uma bala de leite. O que tem a ver? Nada. Uma página de gramática explicando a flexão de grau, e ele me mete uma nota de rodapé, que geralmente traz explicações muito acadêmicas, ou simplesmente referências ou citações bibliográficas importantes, típicas de uma obra acadêmica, verdadeiramente. Ele mete uma nota de rodapé com uma receita para fazer, de como se fazer uma bala de leite. Ele sim, o Mendes Fradique, é um patusquela, alguém que faz patuscadas. O tratamento do verbo e suas flexões permite duas constatações. Primeira, traços da crítica social de Mendes Fradique, criando uma rede intertextual entre a história do Brasil pelo método Confuso e a gramática portuguesa pelo método Confuso. Segundo, talvez ao contrário do que seu autor desejaria, o texto de seu projeto gramatical pelo método Confuso nos legou dados da linguagem utilizada em sua época. A paródia de Mendes Fradique acabou de fato funcionando como instrumento de acesso a uma realidade linguística, tornando-se, portanto, ela mesma um documento com a validade que propõe. Na linguagem empregada pelo autor, vemos algumas formas em uso na década de 1920, que nos sugerem um corpus para exame sobre a linguagem informal do período, com expressões de cunho popular correntes na época. Até a conhecida polêmica, desde o final do século XIX, sobre a colocação pronominal e a constituição de peculiaridades de um português brasileiro, encerra a gramática de Mendes Fradique, porém, claro, em veia cômica e ferina. Ele diz assim na página 89. É menos difícil colocar-se um sujeito no Ministério da Fazenda do que um pronome no seu competente lugar. Os pronomes passam muito mal quando manejados por escritores de meia tigela ou mesmo de tigela inteira. O pronome em português é como o gramado dos jardins. Só os ilhéus felpudos é que os sabem plantar no sítio devido, ou seja, no lugar devido. Seguindo o estilo de composição das gramáticas de seu tempo, Mendes Fradique apresenta ainda uma antologia de textos literários. Mais uma vez, ironia, blague, humor. Antes do texto literário, uma introdução apresentava, de modo inusitado, os diferentes autores selecionados. Castro Alves foi um caso muito sério e não comporta mais essa coisa de biografia, bibliografia e anexos. No Brasil, quem não conhecer integralmente a personalidade de Castro Alves, que meta uma bala nos miolos ou vá pichar trilho da Light ao meio-dia em ponto à Rua Santo Cristo. Bom, é isso aí. No próximo vídeo, a gente vai continuar a partir da página página 97, né, do artigo, do ensaio, página 97 da revista Todas as Letras W, né? Mas a partir da página 8 do ensaio, né, do Dr. Ronaldo.
ou seja, na metade do seu ensaio. A gente vai continuar então a partir do subtítulo Pela crítica de Mendes Fradique, uma ruptura com a tradição gramatical. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.